Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, começando aqui na Prieto TV, mais um Café com Prieto, ao lado da Suprema Bet, sempre recebendo convidados especiais. A cada programa que eu faço aqui de entrevista, eu estou mais encantado em conhecer histórias e poder levar isso para você. Então, do nosso convidado de hoje, você pode interagir também. O programa é gravado. Fala, mas como é que eu vou interagir? Você pode mandar perguntas aí, fazer comentários, eu respondo e eu mando para ele também. E aí a gente vai bater no papo. Fechou? Vamos nessa então, apresentando o zagueiraço, Paulo Turra. Obrigado por você ter vindo. Que legal. Eu que te agradeço muito, Pedro. Obrigado. Um prazer receber o Paulo Turra aqui, de tantas histórias, de títulos. Eu falei zagueiraço, foi zagueiro, jogou de volante também, né? Não. Só para quebrar o galho. Não. Mas você teve algumas partidas que você foi de volante? Teve, pelo Caxias eu tive. Algumas partidas, sim. Mas você preferia a zaga mesmo? Sim. Zagueirão. Zagueiraço. E hoje técnico de futebol? Hoje treinador de futebol, desde 2008. O preparo para chegar técnico é complicado, Turra? Muito complicado. Muito difícil? Nesse momento atual que nós estamos, é muito complicado, muito difícil, mas muito prazeroso. Prazeroso. Mas o complicado no sentido do quê? De chegar até lá, de ser treinador, de curso, de protocolo todo? Sim. O que é mais complicado? Eu ainda peguei essa transição, né? Eu ainda peguei quando eu iniciei como treinador em 2008, os cursos, era curso do sindicato e a carteirinha do CREF. Hoje já não. Hoje já tu tem que ter as licenças da CBF, licença da Comebol, para tu poder estar apto a trabalhar em equipes do futebol brasileiro e não só, do mundo todo. A licença que você tem é para trabalhar na América do Sul, Europa também ou não? Não. Europa ainda não. Ainda não. O que falta para a Europa? Você pretende fazer mais curso? Sim. Eu tenho a licença Pro Comebol, licença Pro CBF, e essas licenças me dão o direito de trabalhar em todo mundo, menos na Europa. Porque a UEFA... Mercado fechado, né? É um mercado muito fechado. Então, assim, mas o Maurício Marques, que é um brasileiro que está na Comebol nesse departamento aí, ele está empenhado em um futuro próximo, acredita? Eu falo com ele porque ele é meu amigo. Um futuro próximo, a UEFA também vai dar equivalências às licenças que nós temos aqui no Brasil e na América do Sul. Ótimo. O Paulo Turra, eu costumo perguntar eu chamo de amigos, sim, o pessoal que passa por aqui no estúdio, aqui na nossa cafeteria, como você está vendo aqui, olha, Jacaré Café e tudo mais. E você já falou que adora café, já tomou um cafezinho também. Aliás, precisamos começar a fazer café aqui, na cafeteria, né, para o convidado na hora, então vamos ajeitar isso aí. Mas eu costumo perguntar, e eu tenho curiosidade, e eu imagino que o público também queira saber, o início de carreira. Né? Então, quando foi que o Paulo Turra entendeu que seria jogador de futebol? Porque tinha um primo jogador de futebol, porque era bom no colégio, porque os pais incentivaram, os avós, enfim. Quando foi que você se deu conta, falou, opa, eu quero ser jogador de futebol? Sinceramente, não me lembro a data, porque... Era muito pequeno. Era muito pequeno. E eu sempre tive esse sonho de ser jogador de futebol. Filho de agricultor. Você vivia onde? No Lajeado Barracão, interior de Tuparandi, Rio Grande do Sul. 500 quilômetros de Porto Alegre, 30 quilômetros da Argentina, na fronteira com a Argentina, Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina. E eu era muito doente por futebol. Eu era torcedor do Internacional de Porto Alegre, porque meu pai era doente do Internacional. Inclusive, ele tinha na casa de madeira que nós tínhamos, que nós morávamos, tinha um quadro do Inter, bicampeão brasileiro de 1976. Manga, Cláudio, Figueroa, Vacaria, Marinho, Falcão, Valdomiro, Jair, Dario, Caçapava e Lula. Todo dia que eu acordava estava o quadro da Quem eram os dois zagueiros? Era o Figueroa e o Vacaria. Nossa Senhora, que dupla! Putz, que dupla! Vacaria. Então, assim... E ali os olhos já brilhavam olhando para esses dois. Exatamente. E aí eu ia no colégio, para tu ter uma ideia, o sonho, e a gente vai construindo esse sonho, né, Nivaldo? A gente sabe, todos os processos, todos os grandes, tu é narrador, né, de excelência. Obrigado. Um dia tu teve o sonho de ser narrador. Sem dúvida. E tu construiu esse sonho, tu foi fomentando esse sonho, e hoje tu é o que tu é. E eu também.
Mas a minha história é muito interessante, assim, porque eu era tão apaixonado por futebol. Meu pai só tinha, no início, nós só tínhamos rádio a pilha. A pilha, radinho. Então, assim, pela manhã eu ia a pé pro colégio, dava 2 quilômetros da minha casa até a escola. Então, assim, eu ia, depois do jogo, eu ia me fazendo de jogador e repórter. Quantos anos você tinha? 8 anos, 9 anos. Garotaço. Desde que eu me lembro de ser uma pessoa. Era 8, 9 anos. Então, assim, eu ia me entrevistando como repórter e como jogador, falando sobre o jogo. Olha só que loucura. Era pra você ser narrador, cara, repórter, não, então. É verdade. Se não desse de jogador, ia ser repórter. Então, para tu ter uma ideia como que é. E é um sonho. E eu fui fomentando através do quê? No final de semana, o time da comunidade Esporte Clube Nacional de Barracão existe até hoje esse time, lá no mesmo local. Então, a gente jogava no final de semana. Eu era da categoria Mirim naquela época. Depois passei para o segundo quadro e com 12 anos, 13 anos, eu já estava no primeiro quadro. Olha, cara, é impressionante. E aí, história legal. Tinha o colégio ali, que a gente jogava também nos sábados à tarde, e aí eu fui estudar, a partir da 6ª série, eu fui estudar na cidade. Pegava o ônibus, 6h40 da manhã, o ônibus parava no local lá, eu esperando, subia e ia estudar. Ia para a cidade. Eu adoro essa expressão de quando era criança também. Agora nós vamos para a cidade. Né? Eu acho isso aí o máximo. Eu fui estudar na escola estadual e lá eu conheci o professor Lili Barcelos, professor de educação física. Ele tinha o time do colégio, treinávamos 2 vezes por semana no campo municipal do Tabajara, lá de Tuparandi, e nos finais de semana, nos sábados pela manhã, nós íamos disputar os jogos escolares pela região. E aí eu fui fomentando. Em 1989 eu fui fazer teste no Inter. Não. Peraí. Não. Peraí, que essa história é até deliciosa, não vamos avançar tão rápido assim. Eu quero saber do teu pai. Torcedor do Internacional, te acompanhava, tinha compromisso com o trabalho, não dava, não ia para cidade. Como é que era essa relação? Meu pai era doente pelo Internacional e o meu irmão mais velho também doente pelo Internacional. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 5. Uma é falecida, então nós somos vivos, eu tenho mais 4. Mais 4. Então, o meu pai era doente, ele tinha esse rádio a pilha, então assim, nos jogos à noite, eu ficava no meu quarto, tinha a parede de madeira, era o quarto do pai e da mãe. E o meu pai colocando o jogo do Inter, né? E também só do Grêmio, no rádio. E quando chovia, tinha interferência naquela época, sabe? E dava para você ouvir da sua cama. Dava para ouvir. Dava ouvir tudo. Eu escutava o jogo na minha cama lá. Mas ele ia assistir você jogar quando era pequeno, garotão? Sim. Ele ia acompanhar? Tanto meu pai, minha mãe, os meus irmãos, principalmente o Luiz Carlos, que eu chamo ele de Giotto, eles me apoiavam muito, muito. E o Beto, o meu irmão que antecedeu a mim, sinceramente, eu falo isso para... Eu já sei que você vai falar. Era melhor que eu. Tudo jogando. O Zico fala isso do irmão dele. O Beto era zagueiro. Jogava mais que você. Jogava muito. E onde ele chegou? Ambidestro. Não, ele não teve a oportunidade que eu tive. Ai, que loucura. Ele era ambidestro, cabeceava muito. Prova disso que depois, com o tempo, ele foi até de centroavante e era goleador. Goleador. Então ele era bom jogador. Mas eu tive a bênção, a sorte e o sonho fomentado de ter a oportunidade de ser jogador. Mas nesse tempo do Nacional de Barracão, assim, nós somos campeões municipais, que naquela época no interior era muito forte, era uma cidade que tinha... aquela época tinha um município que tinha 12 mil habitantes, nós fazíamos campeonatos municipais com 2 divisões. E o campo? Terrão? Terrão. Barrão. Terrão. Lá é terra vermelha também? Terra vermelha. Vermelha também? Sim, terra vermelha. Né? Era terrão, então assim, isso foi fomentando, e eu fui fomentando, e às vezes eu falava assim, vou ser jogador de futebol, para meus colegas, para as pessoas, tá maluco? Eles me chamavam de Paulinho, né? Paulinho ou Garaio. Garaio, porque eu era o mais novo da família, e realmente a diferença do meu irmão para mim eram 5 anos, entendeu? Mas era Paulinho. Tá maluco? Tá aqui em Tuparandi, 500 km de Porto Alegre. Eu nunca tinha ido além de Santo Ângelo, que era 80 km
De Tuparandi. Nunca tinha saído mais do que isso. Saiu mais jogador de lá, não? Você saiba? Saiu. Saiu? Da mesma comunidade, um cara que, se hoje joga, se hoje ele está no futebol, ele seria jogador de seleção. Zequinha Avrela. Zequinha Avrela. Avrela. É. Vizinho, acima da média. Acima da média, acima da média. Ambidestro, cabeceava bem, muito habilidoso. E até Mas não foi profissional ou foi? Ele foi profissional. Foi profissional. Jogou no Dínamo, extinto Dínamo de Santa Rosa. Jogou, inclusive, no Atlético Paranaense. Muito pouco tempo. Foi lá pro Furacão? Jogou aonde mais que ele jogou? Num time de Goiás também. E aí pronto, ele era e é filho de agricultores também, tinham terras. Então, assim, teve um momento da carreira que ele resolveu, pronto, vou cuidar, não era como é hoje, né? Vou cuidar das minhas terras ao lado do meu pai. Inclusive ele joga até hoje, tem quase 60 anos, ele joga, lógico, em outro nível, né? Claro, mas ele jogava muito, muito, muito. Cracaço. Era aquele cara que íamos nos domingos à tarde jogar na várzea lá, pelo Nacional de Barracão, ele apostava com as pessoas quantos gols eu vou fazer hoje. Ah, o Zequinha vai fazer, eu vou fazer 2. Tá apostado, vale quanto? Vale uma caixa de cerveja. E iria pra cima. Um engradado de cerveja, como se fala lá. Iria pra cima e fazia os gols. Caramba. O cara era fenomenal, era fenomenal. Que bacana. Bom, mas aí vamos pro futebol profissional. Aí você foi fazer teste aonde? Aí em 89 surgiu a oportunidade através do professor Lili Barcelos para eu fazer teste no Grêmio. Fui lá. E teu pai? Hã? E teu pai? Meu pai ficou em... Pô, Grêmio, cara, você tá maluco? Mas o meu pai... Você quer arrumar problema aqui em casa? E assim, o meu pai sabia já, né? O meu pai era muito inteligente, né? O meu pai sabia naquela época lá que nós tínhamos 17 hectares de terra e ele sabia que o mundo estava em transformação. Era muita terra. Não, é pouco. 17 hectares é 170 mil metros quadrados. Eu moro em 200 metros, pô. Então, assim, o meu pai sempre me apoiou. O meu pai e minha mãe sempre me apoiaram também. Então, eu fui fazer o teste no Grêmio, ele não falou nada, vai lá, seja feliz, não passei. Retornei para Tuparandi, surgiu a oportunidade de fazer o teste no Inter. Aí meu pai... Agora vamos junto. Foi. Aí eu fui fazer o teste no Inter, fui aprovado, mas o Inter não tinha vaga na concentração para eu ficar. Então, assim, eles falaram assim, isso foi em janeiro. Paulo, em abril, final de abril, início de maio, nós vamos te chamar. Aí tu vem aqui, tu vai fazer um período de avaliação com mais tempo, mais extenso, de um mês, 45 dias, para que a gente possa realmente ter a certeza. Mas, a princípio, a tua performance foi muito boa. Tá bom. E o treinador era o não é, hoje ele não está mais... Foi um dos caras que revelou grandes craques ali, Falcão, esses caras, tudo passou. Como é que era o nome dele? O da época, que ano que é? Foi em 1990. 90? É. 89 e 90. Tá. E você foi fazer o teste para zagueiro mesmo? Para zagueiro. Então o negócio sempre foi a zaga. Baixei o pau. Baixei o pau, é ótimo. E aí, para tu ter não passava nada. E eu fui para casa, retornei lá para minha terra no interior, para o Lajeado do Barracão, recebi uma proposta para ir fazer um teste, eu com 16 anos, fazer um teste no Dínamo de Santa Rosa. Olha. Que estava disputando naquela época, estava disputando a 2ª divisão no Campeonato Gaúcho. Que foi onde jogou o Zequinha que você falou agora. Eu ia com o Zequinha do Barracão. Jogou com ele? Sim, eu joguei com ele no Barracão. Eu ia com o Zequinha, para tu ter uma ideia como que era a vida, como mudou. Eu ia com ele, nesse período de teste que eu fiquei uma semana, o Dínamo só treinava à noite. Então, assim, o Zequinha trabalhava durante o dia na roça, na agricultura, e eu também. E quando eu fui convidado para fazer esse teste, foi o Zequinha que me arrumou. Como que nós íamos? De moto. De moto, os dois? Como é que se chama? Na garupa? Garupa, né? E ele pilotando. Pô, 15 quilômetros da nossa terra até Santa Rosa. De hoje moto, nem pode, não, jogador hoje profissional. Hoje nem pode. Então, assim, e eu fui aprovado no Dínamo. Que bacana. Cara, eu com 16 anos ia disputar um campeonato profissional. Pra tu ver o nível, né, que eu estava. E Nivaldo, e aí o que aconteceu? O Paulo Turra assinou as fichas naquela época, né? Tu tem que assinar a ficha.
né? Era o que eles falavam. E essas fichas nós temos que esperar um tempo para... Vai ter outros jogadores que vão chegar, e aí a gente envia para a federação de uma vez só. Naquela época, através de correio, de ônibus, malote de ônibus. De moto. Eu assinei a ficha, beleza, fiquei esperando lá e fiquei treinando. Surgiu a oportunidade para eu ir fazer um teste através do professor Lili Barcelos. Eu estudava em Tuparandi, no Colégio Ieté, através do professor Lili Barcelos, que tinha um amigo dele que era preparador físico do Sub-20 do Caxias, naquela época juniores. Aí começou a esquentar o negócio. Ligou pro professor e perguntou, tu não tem um zagueiro aí pro Sub-17 do Caxias, juvenil? Ele falou, tenho. Falou comigo, à noite, fui para casa, falei com meu pai e com a minha mãe. Meu pai, capaz, vai gastar dinheiro. E era verdade. Né? Era isso mesmo. E eu comecei a chorar, e chorei. Fechei a porta do meu quarto. A mãe vem e bateu e falou assim, caramba. Deixa que eu falo com o pai. No outro dia de manhã, minha mãe bateu na porta do meu quarto, entrou, falou assim, te arruma e fala pro professor Lili que tu vai para Caxias. Legal, né? Que emoção, hein, cara? Porra, cara, pulei, abracei minha mãe e tudo. Força, mas o meu pai também queria, só que era aquela coisa. Era mais dinheiro, era despesa de hotel, despesa de ônibus, e a gente tinha o dinheiro racional, né? Contadinho. 2 dias depois eu estava em Caxias, estava indo para o Caxias com o meu irmão, o Luiz Carlos Giotto, que ele foi junto comigo porque eu era de menor e também eu não conhecia nada. Né? Fomos lá, fui recebido, o meu primeiro teste único foram 40 minutos contra o Sub-20 do Caxias. E eu... Sub-17. Sub-17. Baixei o pau. De novo? Literalmente. Só cara grande? Só cara grande. E o time do Caxias naquela época tinha um centroavante que é conhecido, jogou no Curitiba, o Brandão, que depois jogou em Portugal, no Santa Clara, fez carreira, cara, e ele era o centroavante. Cara, nem Parou sabia ele. Quem que era ele. Passei. Foi pra cima. 40 minutos, estava o professor Galego e o diretor do Sub-17 lá, observando. 40 minutos, acabou o tempo, me chamaram, e aí eu fui lá para falar com eles, putz, e agora? Será que eu vou, o que vai? Será que vão me mandar embora? Já estava impressionado, já. Cara, cheguei lá, o professor Galego, era um senhor já, falou assim, e aí, gringo, como é que tu tá? Tô bem, professor, tô bem. Como é que tu se sentiu? Muito bem, professor, muito bem. Olhando para ele assim. E ele é um senhor já, naquela época era um senhor. E aí ele falou assim, vou te dar uma notícia. A partir de hoje tu é jogador do Caxias. Ei, que maravilha. Putz, cara, que maravilha. Espetacular. Tinha telefone para ligar para tua mãe, não? Só no orelhão. No orelhão. Aí eu tinha que esperar o orelhão ainda depois. Cara, aí nós descemos, o meu irmão estava junto. Descemos, fomos lá, assinamos a ficha, né? A ficha. E a partir daquele momento, 1990, maio de 1990... Jogador profissional. Fui jogador... Não, juvenil do Caxias. Pô, já estava no time 90, de divisão especial. Divisão especial, exatamente. Bom, o Caxias era bem estruturado, até hoje, um clube conhecido, né? Então... O meu primeiro campeonato juvenil foi pelo Caxias e nós fomos vice-campeões gaúchos naquele ano. Juvenil. Mas dali você já ficou e assumiu o profissional? Isso, aí no Caxias eu fiz minha carreira. Eu no Caxias eu fiquei do ano de 1990 até 2000. Onde nós fomos 10 anos? 10 anos no Caxias. Eu só saí do Caxias em abril de 97 a dezembro de 97 para jogar no Botafogo. Curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo. Disputar as finais do Campeonato Carioca e o Brasil. Isso. Campeão e o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Final de 97 eu retornei para o Caxias, de empréstimo. Bom, a gente começa a falar de títulos. Agora são conquistas. Primeiro, a dificuldade, começar, família, apoio, mãe, né? Mas aí, no Caxias você foi campeão também. Fui campeão. Você foi campeão profissional antes do Botafogo? Do período que você de uma copinha do interior, aquelas copas das federações que tem inclusive até hoje. Mas eu fui campeão, eu fui vice-campeão
E eu considero o título. Vice-campeão gaúcho juvenil, 90. Fui campeão gaúcho júnior, em 93, onde que no mesmo time que eu jogava o Caxias, o Washington Valente era o centroavante. O centroavante. O centroavante. Nós tínhamos um timaço. Ganhamos de Inter, ganhamos de Grêmio, ganhamos de Juventude. Campeonato gaúcho. Atropelaram. E essa base do Caxias, que foi formatada desde 1990 até o ano de 2000, foi essa base que fez com que o Caxias pudesse chegar no ano de 2000 e disputar um título e ser campeão estadual profissional, no caso, contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Isso. E esse Grêmio aí, eu até te contei de bastidores agora há pouco, esse Grêmio que o Caxias conquistou o título em 2000, tinha o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, recém-convocado para a Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Pô, 2 anos depois foi campeão do mundo. Exatamente. Só isso. Só isso. Mas era uma fera em 2000 para vocês? Era. E eu vi na Seleção Sub-20, fazia um estrago. Era fera. Nesse tempo, assim, então, assim, eu fui campeão também em 96 pelo Caxias, da Copa Governador do Estado no segundo semestre, e em 98 também. Eu acho que eu sou um dos jogadores, se não sou o jogador, com mais número de títulos pelo Caxias. Pelo Caxias? Pelo Caxias. E em 2000 nós somos campeões contra o Grêmio, onde que o Grêmio só tinha ele, né? O Ronaldinho, e o Grêmio tinha um patrocínio da chamada ISL, vocês lembram? ISL, era um fundo de investimento suíço, que depois quebrou. Que cuidava de amistosos da seleção brasileira. Isso. Né? Então o Grêmio trouxe, naquela época, os argentinos Amato, o centroavante, o Astrada, o volante. Aí tinha um timaço. Um timaço, uma seleção. Zinho. E separou o Ronaldinho Gaúcho? Literalmente. O Ronaldinho sabe bem disso. Foram quantos jogos a decisão? Foram 2 jogos. 2 jogos. Caxias e Porto Alegre, não? Caxias e Porto Alegre. Você lembra do resultado? Sim, lembro tudinho. Lembro a história do campeonato toda. Nós ganhamos o primeiro jogo 3-0 em Caxias, numa quarta-feira à noite. 3-0 e 2 bolas na trave. Fora os ameaças. E aí, no final de semana, o jogo da volta, choveu, e aí o Grêmio trancou a drenagem, né? Porque era um jogo que estava chovendo e precisava fazer gol, né? E aí, naquela época, né? A drenagem não era aquela coisa, então, assim, fizeram a maracutaia lá, todo mundo sabe que é. O jogo passou para quarta-feira. Aí, na quarta-feira, nós fomos para Porto Alegre, empatamos o jogo 0-0. O Gilmar Dalpozo, que hoje é o treinador da Chapecoense, era o nosso goleiro, pegou o pênalti no último lance do jogo do Ronaldinho. Mas aí nós já éramos campeão, porque nós podíamos perder de 2-0. E aí fomos campeões em cima deles. Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, a maior festa da história do Caxias, não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. A maior festa. Baita conquista, né? Baita conquista. Chegamos em Caxias de avião. Pô, Porto Alegre, Caxias de avião. Pra tu ter uma ideia. Chegamos, eram 2h30, 3 horas da madrugada. Cheio, o aeroporto lotado. Nesse horário? Neste horário, frio. Nesse horário. Que era uma temperatura negativa, porque quando nós chegamos no Estádio Centenário tinha geada na grama. E nós ficamos pulando, fazendo festa lá até às 5 da manhã. Que loucura, cara. Eu imagino. Maior título da história do Caxias. Né? Então, assim, tu imagina o que é um time do interior e mais. 3 meses de salário atrasado nós tínhamos. 3 meses de salário atrasado. Nós somos campeões com 3 meses de salário atrasado. Paixão pura. Entrega total. O treinador era o Tite, que teve muito mérito nesse processo aí. Ele iniciou o processo em 99 e foi mantido em 2000 e conquistamos um título que é isso. Título naquela época, hoje. Título abre as portas do mundo. Né? Então, assim, daquele time lá, só ficaram no Caxias o Emerson, zagueiraço, o Maurício, meia, e o Jairo Santos, lateral. Os outros 8 jogadores foram todos. Eu fui para Palmeiras, o Gilmar foi para Portugal, o Gil Baiano foi para o Inter, o Ivair foi para o Juventude. E o Tite também, né? E o Tite ficou até o final. Ficou até o final do ano. Disputou a Série B, o Caxias quase subiu, mas não conseguiu. E em janeiro ele foi para o Grêmio, onde que depois ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2001.
E você de lá, Palmeiras? De lá fui para o Palmeiras, onde que cheguei, já fui campeão de novo, da Copa dos Campeões. A chegada, diferença do Caxias e do Palmeiras? Porra. Muito grande? Muito grande. Muito grande. O técnico do Palmeiras quem era na época? Era o professor Filipão, mas o Filipão, nesse tempo, ele acertou com o Cruzeiro. Né? Então ele foi para o Cruzeiro e a pedido do presidente do Palmeiras naquela época para ele, que o auxiliar dele, no caso, o Murtosa ficasse para essa Copa dos Campeões. E nós fomos para essa Copa dos Campeões e fomos campeões com o Murtosa. Eu transmiti. Isso. Eu transmiti. Aí o Murtosa voltou e foi para o Cruzeiro e o Palmeiras contratou Marco Aurélio como treinador. Marco Aurélio, é verdade. Que era da Ponte Preta. Da Ponte Preta, de Campinas e tudo mais. Eu lembro dessa essa competição acontecia no Nordeste. Isso. Né? E essa que o Palmeiras foi campeão com o Murtosa, se eu não estou enganado, foi a primeira edição. Eu acho que foi a primeira edição. Será? Eu me lembro. O Palmeiras foi campeão, saída do Filipão. Eu me lembro, né? Porque todo mundo entendia, poxa, agora sem o Filipão vai ser difícil e tudo mais. E foi a oportunidade do Murtosa, né? Começar um trabalho também, que ele era o chamado fiel escudeiro do Filipão de tanto tempo, e essa conquista com o Palmeiras. Mas eu me lembro também de um outro jogo, esse inesquecível, do Palmeiras contra o Boca Juniors. Aí nós estamos falando de Libertadores da América. Aí eu vou transmitir um Boca e Palmeiras, e tá lá o Paulo Turra. Ah, meu Deus do céu, o que aconteceu naquele Boca e Palmeiras lá na Bombonera, hein? Foi uma... Semifinal de Libertadores da América. O Baldo Aquino. O Baldo Aquino, o árbitro. Senhor, o Baldo Aquino. Que absurdo. Fomos roubados. Mas literalmente, cara, impressionante. Né? Impressionante como pode. E olha, nós estamos falando de duas equipes grandes, fortes naquele momento. O Palmeiras estava bem também. Palmeiras e Boca Juniors. E nós fomos... Esse pênalti que ele deu em cima do Fernando. E pior, o que ele não deu em cima do Fernando. O Fernando de novo. É um absurdo. O Fernando era volante. Era volante. Jogava muito também. Forte demais também. Porra, jogava pra caramba, tinha qualidade. E pronto, nós saímos ganhando o jogo, eles empataram, viramos, eles empataram. E nós poderíamos ter virado novamente se houvesse o pênalti. Aí... Eram dois timaços. Mas não dá para menosprezar também o Boca. É a época do Riquelme, né? Riquelme, Esqueloto. Era um timaço. Mas o Palmeiras foi melhor jogando lá. E teve esse pênalti absurdo que o Baldo Aquino marcou do Fernando, que não foi. Não foi. Se tivesse VAR à época, né, tão claro, tão claro. E como você disse, depois, no próprio Fernando, um pênalti a favor do Palmeiras que ele não marcou. Foi terrível. Aí teve o jogo da volta, né? O primeiro jogo foi lá em Buenos Aires. Foi na Bombonera. Foi para pênalti, se eu não estou enganado? Foi para pênalti. Nós empatamos, contra o Boca. Nós empatamos aqui também, e aí foi para pênalti. Nós perdemos nos pênaltis. Pro Boca. Foi essa edição. Nessa edição, o Palmeiras pegou o Cruzeiro nas oitavas, também foi para pênaltis. Exatamente. E que o Marcão pegou 3 pênaltis. Foi esse jogo. Foi isso. E o Cruzeiro do Filipão, Cruzeiro do Filipão, justamente. Exatamente. Olha como é que são as coisas. Aí nas oitavas, né, voltando um pouco, antes do Boca, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro. Oitavas, eliminatórias, vai para pênalti, o Marcão pega 3 pênaltis. Foram 3 pênaltis, acho que ele pegou. 3 pênaltis ele pegou, lembro perfeitamente. Marcão era o rei dos pênaltis, né? Era um monstro. Um monstro. E, enfim, para constar, essa edição da Libertadores da América acabou sendo uma final entre Boca e Cruz Azul. Exatamente. Time do México. Em algumas edições em que o México participou da Libertadores da América, e neste ano a final foi Boca e Cruz Azul e o Boca foi campeão. Foi campeão. Aliás, se eu não estou enganado, a decisão também foi nos pênaltis. Isso eu não me lembro, não me recordo. Se eu não estou enganado, a decisão também foi nos pênaltis. Mas aquela do Marcão foi demais. E essa época o técnico do Palmeiras... Era o Rotti, não? Celso Rotti. Celso Rotti, né? Então você trabalhou com os gaúchos, né? Exato. Tite, no Caxias. Depois, o período que você pegou o Felipão. O Murtosa também é gaúcho?
Sim, sim. Mortosa também gaúcho. E aí o Celso Roth. Celso Roth. Celso Roth. Fez um belo trabalho no Palmeiras. Fez um belo trabalho. Levou o Palmeiras à final da Libertadores, né? Então, fez um belíssimo trabalho. Né? Nós tínhamos um time bom, né? Nós tínhamos um time bom também. Você lembra do time ou não? Tem memória boa ou não? Marcão, o Arce. Arce pela lateral direita. Eu joguei alguns jogos, mas eu não fui o titular depois. O zagueiro é o Alexandre. Aí o lateral esquerdo era o Thiago Silva. O meio era Fernando. Galhardo, Alex. Alex, cabeção. Alex, é. Aí tinha o Juninho. O centroavante era o Tuta. E o ponta esquerda, puta, não me lembro quem que era o ponta esquerda. Mas nós tínhamos um time muito bom. Muito bom. Tinha o Felipe. O Felipe, lateral esquerdo, jogava pelo lado. Ele jogava de lateral esquerdo, mas também jogava de ponta lá. Na frente. Na frente. Aí veio sua primeira saída do Brasil, não? Isso, aí vem a minha primeira saída. Eu havia encerrado o meu contrato com o Palmeiras. Né? Os tempos mudaram, né? Eu me lembro, por exemplo, assim, eu recebia de salário do Palmeiras naquela época R$10 mil. O Palmeiras havia contratado eu ao Caxias por R$800 mil. E eu, de salário, R$10 mil. E acabou meu contrato em junho de 2001. E aquela era a época do passe, do tempo do passe ainda, né? O Mustafa me ofereceu R$15 mil. De 10 para 15. E eu não tinha empresário, e eu pedi 25 mil. E ele, não, vai treinar separado. Eu treinei separado, uma semana. Tirou você do time? Tirou, porque eu não tinha contrato, e como eu não tinha contrato, eu tinha que treinar separado. E ele ordenou que eu fosse treinar separado. Um dia acabou meu treino, treinando separado, acabou meu treino, o seu Durval, que era o financeiro do clube. Onde é que tu tá? Tô aqui no treino, acabei agora, vem aqui na sede, quero falar contigo. Cheguei lá, ele falou assim, como é que tu tá? Tô bem, sem contrato, mas tô bem, né? Uma hora a gente se acerta. Tô treinando, tô mantendo a forma. Ele falou assim, tem um time português que tá interessado em ti. E o cara tá aí e quer te ver treinar. Tu aceita fazer um coletivo amanhã à tarde? Aceito. Mas nem pensei 2 vezes. Você decidia? Eu decidia. Sem agente? Sem nada. Aceito. E ele falou assim, tem certeza absoluta? Tu tá bem? Ótimo, tô muito bem. Então tá bom. Eu vou conversar com ele. Fiz o treino no outro dia. Botou para jogar? De tarde. Eles fizeram um treino especificamente para eu treinar. E o cara, eu não sabia quem que era o cara, nada. Tava lá vendo. Tava lá vendo. E como você costuma dizer, baixou o pau. Baixei o pau, literalmente. Trava de alumínio, caneleiro de carbono e vamos dentro. Aí acabou o primeiro tempo, ó, mais um de primeiro tempo. Acabou a primeira parte do treinamento. O pessoal do time lá, do staff me chamou para ir, fui tomar banho. Ninguém falou nada comigo. Fui tomar banho. Aí o seu Durval me liga, não. Vem aqui na sede. Aí eu falei assim, bom, acho que alguma coisa me chamou. Acho que deu. Eu fui lá e já estava o agente é um brasileiro, era Adelson Duarte, cara de Minas, que era um dos caras que estava lá, o outro que estava observando o auxiliar técnico do Boa Vista, que era o James, que ele veio de Portugal só para me ver, e eu só conheci ele lá em Portugal, porque ali... Aqui você nem conversou com ele? Não conversei com ele. E aí estava lá. Proposta legal, foi embora? Proposta legal, para ter uma ideia, há um ano atrás o Palmeiras havia me contratado por R$800 mil e me vendeu por $800 mil. Boa Vista. E o Boa Vista, olha só como é que é, o sonho. Tinha um canal que transmitia a Libertadores, aqui para nós aqui. Era um canal sul-americano, mas ele não como é que era o nome? Era CN... Não me lembro o nome disso. PSN? PSN. Ótimo, PSN. Ele transmitia os jogos do Campeonato Português.
E eu, muitas vezes, eu assistia esses jogos na minha casa, pela PSN. E o Boa Vista era um time que estava liderando o campeonato. Competindo. E foi campeão português. E aí, nesse dia aí da minha assinatura do contrato, o seu Durval falou assim, e tu tá indo pro time campeão português? Eu falei assim, eu sei, eu assisto. Eu vejo. E esse time vai disputar a Champions League. Opa! E eu fui lá, pronto. Só um detalhe, você falou do salário, você falou de valor de venda do Palmeiras. Para chegar no Palmeiras é certo. E a negociação, que era de 10 mil, te ofereceu 15, você queria 20, 25, foi ganhar mais. Com certeza. Aí você vai ganhar mais. Com certeza. Imagina um time que estava disputando a Champions League. Champions League. Então imagina, aí que eu falo assim, ó, o Preto, e eu falo com muita gente essa história assim. Eu ajudo um projeto na minha cidade de Tuparandi, Academia Belo Centro, que são crianças dos 8 até os 14 anos. Fazem 22 anos que a gente tem esse projeto lá. Então, assim, eu falo muito, quando eu vou lá, eu falo muito para eles, eu conto essa história. Em 2000, setembro, outubro, novembro de 2000, nós assistimos a Champions League nas concentrações do Palmeiras. Sim. E eu ficava com o Arte, ficava com o Galhardo, ficava com os pessoal assim. E eu falava assim, eu olhava os jogos e falava assim, cara, eu vou jogar um dia nessa Champions League. Até que um dia o Galhardo, tanto eu falava assim, Turra, nem titular direito tu é do Palmeiras, tu vai disputar uma Champions League. Quanto tempo depois? Menos de um ano. Menos de um ano eu tô indo disputar a Champions League pelo Boa Vista. Cara, e aí eu enfrento Manchester United, Bayern de Munique, todo mundo, Borussia Dortmund, todos os grandão da Europa lá. E avança. Tudo quanto é lado. E avançamos. Avançamos 2 fases naquela época lá. Então, assim, é o sonho. Mas esses sonhos que eu falo assim, eu não fiquei sentado sonhando e fiquei sentado. Não, cara, eu fui lá no Palmeiras, eu não era titular, eu treinava e esperava. Vai treinar separado, não tem problema. Não tem problema, vou treinar separado. Com o preparador físico do clube ou não, eu vou treinar separado. Entendeu? Então, assim, eu fui fomentando o sonho, mas mais uma vez, eu jogo na loteria e fico sentado, aí ok. Mas, tirando isso, se tu tiver um sonho, tu tem que fazer por merecer. Claro. Corre atrás. Claro. Não arrume desculpa, não dê desculpas, faça a tua parte. E muito bem feita. Porque se tu fizer mais ou menos, não vai dar. Tem que fazer muito bem feito. E foi isso que eu fiz. Portugal, que ano foi? 2001. 2001 já tinha um tal de Cristiano Ronaldo lá, não? Tinha o Cristiano Ronaldo? E eu tenho foto com ele. Tem? Tenho. Enfrentou o Cristiano Ronaldo também? Ele. E eu, por incrível que pareça, eu soube o domínio da bola. E ele me marcando. Tu acredita? Tem foto, cara. E desceu o pau lá também. Mais um. Cristiano Ronaldo já brilhava nessa época? Ele brilhava. É assim, ele estava no Nacional da Madeira, né? Aí o Sport viu. Que é da cidade dele, né? Ilha da Madeira. Aí o Sport viu e contratou ele. E tem uma história bem bacana, que isso é contado pelos portugueses lá. Opa, história do Cristiano Ronaldo. Isso. Então, assim, ele jogou esse ano, ele era muito habilidoso, cara. Ele é até hoje, mas ele era muito rápido, mas muito rápido. Ele driblava para os dois lados, ele era vertical. Naquela época ele era vertical. Forte. Não era um jogador que dominava a bola, tocava para trás, ele para frente, para dentro. Muito fininho. Se tu vê hoje ele e vê uma foto daquela época, cara... Não reconhece. Não reconhece. Ele era isso aqui. Então, assim, mas evoluiu. E o que o pessoal de Portugal fala dele é que ele teve essa evolução no esporte. O esporte continua sendo muito bom nas categorias de base. Deu todo o suporte. E aí, europeu em Portugal. O jogo de inauguração do estádio de Alvalade, estádio do Sporting, foi Sporting em 2003, Sporting e Manchester United. E esses caras do Manchester, quem que era o time deles? Era Roy Keane, era Giggs, Beckham, todos grandão. E eles foram jogar lá, e quem que estava jogando no Sporting? O tal de Cristiano Ronaldo. Ficaram de olho nele. Derrubou com todo mundo. E eu lembro bem porque eu assisti esse jogo. E a grama do esporte estava ruim, o jogo lá estava ruim, assim, choveu um pouquinho, mesmo assim ele se destacou. Foi aí que ele arrebentou? Foi aí que ele arrebentou. E segundo o que os portugueses falam, na viagem de volta,
do United para a Inglaterra, alguns jogadores, os líderes do United, chegaram para o Alex Ferguson, que era o treinador, e pediram para contratar ele. Pô, traz o gajo. Traz o gajo. É o cara. E o cara foi para lá e pronto. E aí é o que é hoje. Sporting, né? E Manchester United. Esse foi o jogo. Nesse jogo de inauguração do estádio de Alvalade para o Europeu de 2024 que aconteceu em Portugal. Que mudou a vida do Cristiano Ronaldo. E boa parte do futebol, né? Do futebol. Porque esse cara aí marcou muito, né, na nossa época, né? Claro. Então, assim, são histórias, mas o que eu falo assim, ó, eu, como um simples mortal, eu tive sonhos. E de 90, filho de agricultor, trabalhava na agricultura, e tenho até hoje as terras lá, do meu pai. De 90, 2000, campeão gaúcho. 11 anos depois, eu estava trabalhando na roça, 11 anos depois eu estava disputando a Champions League. Olha só a volta que dá. E eu volto a falar, eu não fiquei sentado. Eu fui fazer teste em Inter, fui fazer teste em Grêmio, fui fazer teste no Dínamo, fui fazer teste no Caxias. Se eu tivesse que ir fazer teste em outros clubes, eu iria. Para ir para Portugal também, como você falou? Para ir para Portugal também. Fui fazer um teste lá. Já era profissional? Já era profissional. Chegado em semifinal. Isso é legal você falar. Exatamente. O cara já tinha chegado em semifinal de Libertadores da América, já tinha levantado taça com o Caxias, com o Palmeiras na Copa dos Campeões e teve que sair para fazer um treino teste para ser contratado. Para ser contratado. Profissional. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, assim, porque o clube, ele queria ver eu treinando, né? Lógico. Eles não tinham visto, eles só tinham visto as fitas. Naquela época era fita VHS, né? VHS. Eles só tinham, mas eles queriam ver especificamente eu treinando, meu comportamento. Eu, tá bom, então. E fui. Eu vou embora. Então, assim, não virei a cara para nada. Então, assim, eu acho que são exemplos e exemplos assim que a gente tem que buscar, que a gente não pode... O que eu penso? Mais uma vez, cara, eu não tenho que dar desculpa para nada. Mas nada. Tem que dar desculpa. Porque... Não, eu tenho que encarar. Encaro de frente tudo e mais um pouco. Por exemplo, assim, Nivaldo, hoje eu sou treinador. Cara, desde 2008 até 2023... eu tinha um sonho também de ser treinador. E o meu sonho de ser treinador... Aí você foi alimentando o sonho? Iniciou em 2004, dezembro de 2004. Eu falei com um amigo meu lá em Portugal, se fosse hoje, se eu tivesse 33 anos, eu encerraria a minha carreira de jogador e seria treinador. Porque eu tenho um sonho de ser treinador e eu me vejo hoje como zagueiro, eu me vejo mais como treinador, falando com os jogadores, orientando meus jogadores, posicionando meus jogadores dentro de campo, do que propriamente um jogador. Em 2007 encerrei minha carreira e virei treinador. E sou um treinador. E como é que foi o começo dessa carreira de treinador? Primeiro que foi? Foi como assistente, não? Foi como assistente do Esporte Clube Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. 9 meses eu fiquei como assistente. Fiquei assistente de julho de 2008 a fevereiro de 2009. É um estágio, né? É um estágio. Aí o treinador que estava lá, o Gilmariza, no Novo Hamburgo, recebeu uma proposta do Juventude, ele foi e eu permaneci como treinador principal. A partir daí eu fiz minha faculdade como treinador, que foi Novo Hamburgo, Esportivo de Bento, Brusque de Santa Catarina, Brasil de Farroupilha, Cianorte, Operário de Ponta Grossa, Marcílio Dias, Santa Catarina, Avaí de Florianópolis, Caxias e Cianorte. Cara, eu vou escutando a sua história, não tem almoço de graça, né? Não. Não tem, cara. Não tem. Não começa lá em cima. Não. É trabalho, como dizia um amigo saudoso, Arif, tem que capinar muito, tem que captar muito. Você teve como técnicos, então vamos lá, o seu trabalho de técnico, Tite, Felipão, Celso Roth, só para mencionar, só para citar 3. Para você começar a trabalhar e ter a intenção, agora você técnico, inspirações, de onde surgiram? Tite, Felipão, Celso Roth, mais o futebol em Portugal, na Europa,
disputa de Champions League e tudo mais. Onde é que você foi buscar assim, se teve uma inspiração para começar o seu trabalho e construir uma carreira de técnico? Eu acho assim, acredito que inteligente, que um treinador tem que ser, e não só, qualquer profissão tu tem que ser inteligente dentro da tua profissão. Eu peguei um pouco de todos, mas a maior inspiração foi em mim mesmo. Você mesmo? Dentro do meu conhecimento, que por 20 anos quase, eu fui jogador de futebol e zagueiro. Assistiu futebol. Zagueiro e capitão. Na maioria dos clubes que eu tive, sempre líder. Então, assim, eu presenciei muito o vestiário. Como capitão, eu era muito ativo dentro do vestiário. E como jogador, zagueiro, central, eu via o jogo sempre de frente. Sempre de frente. E quando eu via muito, olhava muito para o meu goleiro, eu falava assim, alguma coisa está errada. Eu tenho que ver mais o meu time, não só o goleiro. Então, a gente estava sendo pressionado. A maior inspiração foi dentro do conhecimento que eu adquiri nesse tempo todo de jogador de futebol, jogando todas as competições, A, B, C aqui no Brasil, Libertadores, Mercosul, Champions League, Taça UEFA, Copinha... O UEFA chegou a semifinal, né? Copinha do interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, foi o maior fomento para minha evolução como treinador. Para mim, a ideia de treinador foi isso. Mas eu peguei um pouco do Tite, eu peguei um pouco do Celso Rotti, eu peguei um pouco do Murtosa, eu peguei um pouco do Jaime Pacheco lá na Champions League de Portugal, peguei um pouquinho do Manuel Machado lá no Vitória de Portugal, peguei um pouco do Joel Santana. Então, assim, Botafogo. A gente vai pegando. Através dessa experiência, através do conhecimento adquirido, a gente busca. Agora, lógico que aí tu vai chegar depois, dentro dessa faculdade que eu fiz até 2016, como treinador de futebol, e aí o mestrado que eu fiz com o professor Felipe, o Murtosa, o Pracidelli, essa comissão técnica multicampeã, lógico que daí a minha ideia de treinador se fortaleceu muito, muito, muito. O Turra, do tempo de assistente para você chegar a técnico, eu fico pensando aqui o seguinte, me explica isso. Pô, o cara pensa em ser técnico, não pensa em ser assistente. Ser técnico, mas passa pela função de assistente técnico. Uhum. Cria-se uma ansiedade, no seu caso, muito grande para chegar logo no trabalho de técnico, de tentar encurtar esse espaço de tempo de ser assistente ou não? No meu caso, eu não tenho como responder especificamente essa pergunta, porque eu fui treinador até 2016, aí eu recebi um convite do pentacampeão mundial, Felipão, para trabalhar com ele na China. Ele e a sua comissão técnica. Foi o Evergrande lá? Guangzhou Evergrande. Guangzhou Evergrande. Então, assim, mas eu não pensei nenhum segundo. Vambora, professor, vambora. Ele me mandou e-mail ainda, inclusive, mandou e-mail. Eu estava em Portugal lá, abri o telefone, quando acordei, e-mail dele me convidando. Mas já respondi na hora, nem pensei. Uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Grande chance. Então, assim, esse momento meu foi espetacular. Porque você já era técnico. Eu já era treinador há 8 anos, mano. Exato. Eu era treinador há 8 anos, de 2008 até 2016. Em 2016 eu conquistei meu primeiro título como treinador. Campeão invicto da 2ª divisão paranaense pelo Cianorte. Eu, no Paraná, eu só ganho o campeonato invicto, né? Com o Atlético Paranaense também foi. Mas você foi... não, você me fez lembrar. Como é que é? No Palmeiras, você foi campeão brasileiro também, jogando? Não, eu fui campeão da Copa dos Campeões. Foi a Copa dos Campeões? Copa dos Campeões. O brasileiro você não estava? Não, o brasileiro não estava. Tá. Então fiz confusão aqui do Felipão. O Felipão, mas nem trabalhando com o Felipão? Nem trabalhando com o Felipão. Na equipe dele? Não. Não? Não, eu fui como auxiliar. Como auxiliar? Em 2018. Sim, então. Sim. Foi campeão? Sim. Então, mas vale assim como jogador. Sim. Vocês fizeram um segundo turno? Invicto. É isso. Quando nós chegamos no Palmeiras em julho de 2018 até
julho de 2019, Campeonato Brasileiro, nós não perdemos nenhum jogo. Nenhum jogo. E no campeonato inteiro, se eu não estou enganado, o Palmeiras perdeu, acho que 4 partidas. Foi aquele campeonato dos 80 pontos. Exatamente. Dos pontos corridos, dos 80 pontos. Que ganhamos, no final, aí ganhamos com uma margem, acho de 10 pontos por segundo colocado. Um absurdo, um absurdo. O último jogo, acho que foi contra o Vasco, se eu não estou enganado. Sim, o jogo do título foi contra o Vasco em São Januário. 1-0. O jogo da entrega da taça foi contra o Vitória. Aqui, que nós ganhamos também 2-1. Mas aí, de técnico para assistente, foi legal? Foi muito legal. Foi bom? Muito legal. Cara, e principalmente tu tá fazendo parte de uma comissão técnica de um cara como o professor Felipe, como o Murtosa, como o Pracidelli. Pô, espetacular. Tu imagina só, um cara, mais uma vez, um cara que em 1990 era agricultor, lá ninguém acreditava que eu ia ser jogador. Aí eu sou jogador e fui campeão em alguns clubes, disputei todas as competições que nós conversamos. E aí eu tô trabalhando ao lado do pentacampeão mundial, cara. Filipão, que na China ele era rei já. Que ele tinha, né? Que ele já tinha sido campeão chinês, que ele já tinha sido campeão da Champions League da Ásia, pelo Guangzhou, e ele me convidou. Lá estou eu de novo. Mas aí que eu te falo assim, caiu do céu? Não caiu do céu. Porque desses 2008 até 2016, eu trabalhei todas essas equipes que eu acabei de falar para ti. Puta, teve momentos, por exemplo, assim, teve em equipes que eu tinha que chegar no estádio e não tinha água para tomar. Eu ia no mercado comprar aqueles galões de água, porque nós não tínhamos água para tomar, água potável para tomar. Cara. Então assim, eu como treinador, eu tinha que chegar em alguns clubes que nem bola tinha. Nesses clubes que eu passei aí. Para treinar. Tinha que chegar, eu contactar algum campo pelos arredores da cidade do clube para ver se a gente conseguia um campo para treinar, porque o estádio não estava liberado e a gente não tinha condições. Entendeu? Aqueles ônibus, pô, às vezes tinha que falar assim, gente, vamos com um ônibus bom. É um ônibus cascudo, vamos com o cascudo mesmo, não tem problema. Vamos com o cascudo. É o que temos. É o que temos. É o que vai levar a gente. Vamos embora, entendeu? Então assim, tanta coisa assim, sabe? Por exemplo, isso eu posso falar, eu não gosto de falar os nomes, mas quando se retrata coisa boa, falar. Por exemplo, o Cianorte, né? O Cianorte eu tive em 2012, onde que nós não conquistamos o acesso para a Série C por um gol, que foi contra o Mojimirim, que nós perdemos a vaga, Mojimirim perdendo nos pênaltis. Nós ganhamos o jogo em Mogi, o mata-mata, 2-1, perdemos em casa 2-1, e fomos para os pênaltis, perdemos os pênaltis e perdemos o acesso para dentro. Mas nesse ano aí, por exemplo assim, eu, como treinador e gaúcho, nós promovíamos no intervalo da semana, assim, uma vez a cada 15 dias, nós promovíamos com os jogadores um churrasco. A gente pegava uma churrasqueira lá, aí já era a época do celular, sabe? No início dos celulares ali. O que eu falava assim? Passava com uma caixa de sapato. Rapaziada, põe o celular aqui. Celular aqui, entregava pro roupeiro, deixa lá. Então todo mundo ficava ali no... Churrasco, era proibido, era só o churrasco, era só resenha. Aí o papo rola. Então assim, mas muita história assim. E eu passei tudo isso aí. Para chegar ao momento, conquistei o meu primeiro título como campeão do Paranaense, pelo Cianorte, pelo mesmo Cianorte em 2016. Por quê? Filipão me chamou. Aí o que ele me mandou no e-mail? Eu preciso de um treinador jovem, com a metodologia moderna, que saiba, ele falou assim, que ele escreveu, que saiba lidar com a tecnologia, com computadores, essas coisas assim, e que traga ideias novas. Ótimo. Pronto? E foi isso que eu fiz. Bom, sabe o que você me fez lembrar, então, agora? Você falou de tecnologia, celular. Me veio aqui agora uma imagem, eu transmitindo o jogo, e você com fone de ouvido e um headset, microfone. Aquilo Palmeiras, 2019. 2019. O que era aquilo? Porque aquilo era uma novidade. Era uma novidade que eu fui buscar na NFL dos Estados Unidos. Estados Unidos, futebol norte-americano. Porque eu via os caras, eu gosto de assistir esses jogos assim, basquete também, e eu via esses caras, e eram os treinadores, um comunicador, se conectando. Então assim,
dentro a ideia. A nossa comissão técnica era eu e o professor Felipe ficavam no campo e o Pracidelli ficava em cima, sabe? Observando lá. E o Pracidelli vê muito bem o jogo. Tem uma capacidade enorme de ver o jogo bem. Então, assim, e a comunicação com aquele fone normal era muito difícil. Tinha muita dificuldade por causa do barulho que a torcida do Palmeiras fazia. E a gente ficava no lado ali. E eu me conectei nisso aí. Eu vou atrás desse aparelho. Cara, eu fui atrás em São Paulo, corri para lá, corri para cá, corri para lá, perguntei para muito. Até que chegou um aparelho desse para mim. Através de não me lembro o nome da pessoa aí. Testei, cara. Legal, aí eu esperei um jogo, né? O primeiro jogo foi lá em Araraquara, contra a Ferroviária de Araraquara. E para explicar isso aí pro Filipão? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Aceitava, não precisou nem explicar. Ele não pediu explicação nenhuma, eu só falei, professor, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, assim, bem tranquilo, bem tranquilo. Usava aí, de comunicação você, o Pracidelli? Só eu e o Pracidelli. Para passar para o Filipão? Para passar para o professor Felipe as orientações que o Pracidelli lá de cima via, né? Via. Então eu passava para o professor Felipe e pronto. E aí eu e o Pracidelli também trocávamos ideia. Eu trocava a minha ideia, o que eu estava vendo ali de baixo, o Pracidelli de cima, e eu filtrava muitas informações para não levar toda hora informação para o professor. E isso foi muito bom porque impressionante a diferença com aquele aparelho que nós tínhamos normal e com aquele esse aí da NFL. Porque assim, era muito diferente, parecia que eu não tinha ninguém do meu lado, só eu e o Pracidelli. Então pronto. Comunicação perfeita, chegava informação, passava para o Filipão, vamos embora. Vamos embora. E aí agora o trabalho de técnico, quais foram os últimos times que você passou? Você teve no Santos, né? Período... Eu tive no Atlético Paranaense, Atlético Paranaense foi campeão ou não? Foi campeão. Fui campeão. Por isso que eu falei para ti do Cianorte. No Paraná eu tenho que ser campeão invicto. Foi uma campanha espetacular que após o professor Felipe passar o bastão para mim, ele virou diretor técnico e me deu a boa responsabilidade para ser treinador. Seu treinador. Então assim, nós somos campeões paranaense e aí que é muito importante falar o invicto, né? Por invicto, invicto. Foi 8 empates? Não, foram 15 vitórias e 2 empates. Absurdo de Seja campeão paranaense, seja campeão estadual de qualquer campeonato, seja campeão de qualquer campeonato de várzea, tu tem um aproveitamento de 92%, com 15, em 17 jogos, 15 vitórias e 2 empates, é obra, né? É obra. Então, assim, nós somos campeões, aí depois nós disputamos o Brasileiro. No Brasileiro, quando eu saí, o clube estava em 5º lugar, a 2 pontos do 4º. Na Libertadores, nós já havíamos garantido a classificação com uma rodada de antecedência no chamado Grupo da Morte. Era nós, o Libertad, o Alianza Lima aí, e o Atlético Mineiro. Nós classificamos com uma rodada de antecedência. E na Copa do Brasil, nós estamos já classificados para as quartas de finais da Copa, eliminando nas oitavas, ou então líder do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos na frente, Botafogo. Só isso? Só isso. Só isso. Foi um ano espetacular também. Nesse tempo de 6 meses que eu fiquei, o Atlético Paranaense teve 8 viradas. 8 viradas. Viradas contra Flamengo, viradas contra Botafogo, viradas contra a CRB na Copa do Brasil, viradas no Campeonato Paranaense. Foi 6 meses espetaculares. Espetaculares. Esse período que você estava lá, tinha Vitor Roque? Tinha Vitor Roque. Como é que era o garoto? Espetacular. Espetacular. Faz uma avaliação como treinador para mim do que você viu do Vitor Roque naquela época, você trabalhando com ele, e o Vitor Roque hoje no Palmeiras. Em termos de intensidade, é o Vitor Roque. Intensidade. É um cara que não trota dentro de campo. É um cara que está sem força. Intenso nos movimentos, intenso para correr para frente, intenso para correr para trás, intenso para atacar a profundidade, que é o forte dele. E dentro do funil, desse funil que eu coloco na marca do pênalti, em direção à linha do gol, em direção às laterais das grandes áreas ali,
Esse é o funil. Ele é fatal. Ele estando posicionado ali, ele é fatal. A bola chega nele, ele mata. Ele não deixa margem para pensar. Qualquer zagueiro que jogar com ele e ele estiver nessa zona aí, vai para cima. Vai para cima. Então assim, comigo ele foi muito, mas ele fez gols importantíssimos, e não só, com o professor Felipe e nós, em 2022, ele fez o gol da classificação nas quartas de finais da Libertadores contra o Estudiantes em La Plata. Fez um gol ali dentro. Então assim, ele é um cara espetacular. É muito intenso, tem muita qualidade, não é o perfil dele de jogar de costas como pivô, ele não se sente bem, mas atacando a profundidade, recebendo bola na frente ou recebendo bola entre linhas, ele é mortal. Muito rápido, muito forte, vai para cima. Bola no fundo, ele ataca sempre o primeiro pau, porque ele é muito rápido, muito rápido. Ele não é jogador para atacar o segundo pau, porque ele não é alto, né? Então assim, ele é muito rápido. Se antecipa. Então assim, é um jogador diferenciado. Ele teve a passagem dele pelo Barcelona, que muitas pessoas criticam ele. Eu estava em Portugal uma parte desse processo aí. Inclusive, eu numa conversa que eu tive com o Deco, eu estava em Portugal, o Deco me ligou perguntando o que eu achava dele. Eu falei assim, pode levar. Daí eu falei assim, só tem um detalhe que vocês têm que levar em conta. O perfil de jogo do Xavi como treinador, não sei se é o perfil de jogador, característica de jogador do Vitor Roque. Aí o Deco falou assim, não, o nosso projeto aqui é amplo, maior. E foi o que aconteceu. Não deu, não rolou. Não conseguiu. Então assim, dentro das características dele, o perfil de jogo do treinador que estava no Barcelona, e também ele não tinha um suporte de uma equipe do Barcelona que pudesse dar um suporte para ele. Ele chegando novo, jovem para lá, se pegasse um Barcelona, né, da época do Guardiola, ele entrando ali, ok. Mas ele pegou um Barcelona num processo muito complicado internamente, uma série de coisas. Então assim, ele foi prejudicado também. Pronto. E agora no Palmeiras aí ele teve esse período de adaptação, esse período de voltando para o mercado brasileiro, nunca deixou de correr, tanto para frente como para trás, principalmente correndo atrás dos defensores do adversário, pressionando toda hora. E agora, nesses últimos jogos aí, ele está fazendo jogos espetaculares e está sendo o Vitor Roque. Eu que conheço ele, está sendo o Vitor Roque. E emocionalmente ele é um cara forte? Forte. Bem estruturado? Muito bem estruturado, tem uma família muito, que dá um suporte muito bacana para ele. Para tu ter uma ideia, eu vou te contar uma história. Quando ele chegou no Atlético Paranaense, isso não foi eu que vi, foi pessoas que estiveram com ele quando ele chegou. Quando ele chegou na frente do apartamento dele, no novo apartamento vindo do Cruzeiro, ele, juntamente com o pai e com a mãe dele, se ajoelharam em frente à porta, agradeceram a Deus pela oportunidade, pelo momento que eles estavam passando. Então aí a gente já pode ver a pessoa e o profissional que ele é, claro, junto com a família também. Legal. Você trouxe um presente para mim aqui, né? Trouxe. Olha aqui, ó. O futebol que não se vê. Eu falei pro Turra, falei, pô, só o título chama atenção, desperta uma curiosidade para saber o conteúdo. Evidentemente que eu não vou ler o livro inteiro aqui, é seu e do Leonardo Monteiro. Isso, meu amigo. O que você traz nesse livro aqui? Ó, tem dedicatória. Obrigado, Paulo Turra. Muito obrigado. Esse livro eu escrevi, eu e o Leonardo escrevemos na pandemia. E sempre que eu conversava com o Leonardo, eu falei, pô, Leonardo, tem alguns movimentos, tem algumas ações no futebol que só nós que trabalhamos no futebol conseguimos ver. E ele falou, é verdade. Até que um dia ele me mandou, vamos escrever um livro sobre isso? Eu, na hora, topei, vamos escrever. Era a época da pandemia, né? E aí nós escrevemos esse livro. São movimentos, por exemplo, eu vou te dar um olhar do defensor. O que eu quero dizer com olhar? E eu, como zagueiro que eu fui, olhar do defensor. E acontece isso sempre. Em todos os jogos que tu vai ver, acontece. A bola está no fundo. O Nivaldo está cruzando a bola. Eu sou o central que estou dentro da área. Aonde que eu olho? Adversário ou bola?
Aonde que olha? Adversário. Adversário. Eu tenho que... Não adianta marcar a bola. Não adianta marcar a bola. E todo mundo, 99,99% dos centrais, dos laterais que lá estão, todos os jogadores que estão dentro da área marcando, eles só olham para a bola. Para a bola. Eles não olham a movimentação do adversário. E aí que acontece a maioria dos gols. A maioria dos gols. É o olhar do defensor. Tem que olhar sim a bola. Ok? Olha a bola. Mas principalmente olha a movimentação. Periférico, acompanha a movimentação. Como se fala no futebol, quebra o pescoço. Vê quem está do teu lado, quem está atrás. Porque tu olhando, tu vai antecipar o que ele vai fazer. Perfeito. Bom, e tem prefácio aqui do Felipão. Do professor Felipe. Legal. Quem está assistindo o programa, de repente, quer o livro, vende esse livro? Sim, não pelo vende? Amazon. Pelo Amazon. Pela Amazon? Pela Amazon. Tem então é só procurar lá, o futebol que não se vê. E esse material que você trouxe aqui, o que é? Esse material, Nivaldo, é a Bíblia, é a minha Bíblia do futebol. Treinador Paulo Turra. São 2 protocolos de trabalho, de jogo, 4-3-3, 3-4-3, onde que tem boa parte dos movimentos que as minhas equipes irão fazer com a bola e sem a bola. A hora que vai atacar a profundidade, o momento que vai marcar a zona, o momento que vai marcar individual, o momento da bola parada, quem vai marcar individual, quem vai marcar o tripé, quem vai marcar a zona, tudo aí está detalhado. Isso é resultado de um estudo de teoria e prática. De teoria e prática, que eu, juntamente com a minha comissão técnica, realizamos nesse tempo que nós estamos sem trabalhar, muito mais por opção, porque eu acredito muito que hoje, Nivaldo, o futebol está muito dependente do seu treinador, do plano de jogo do seu treinador e da sua comissão técnica. Então, assim, passamos para o papel o que nós pensamos de ideia sobre o jogo. Lógico que perante o jogo que a gente vai, na próxima equipe que nós formos, vai ter algo que a gente vai acrescentar, vai ter algo que a gente pode até retirar perante as características do jogo que nós temos, os jogadores que nós temos, mas a Bíblia nossa está aí, o protocolo de jogo nosso está aí. E é muito importante porque nós vamos chegar no nosso próximo clube e a gente vai mostrar para os nossos jogadores. Apresentar o projeto. Apresentar o projeto para os nossos jogadores e não só, antes para os nossos diretores, para eles saberem com quem que eles estão trabalhando. Ótimo, ótimo. Para vocês terem uma ideia, né? Eu estou folheando aqui, vocês não estão vendo, mas aqui, ó, iniciação, ala baixo mais gatilho. Aqui é um trabalho, protocolo que ele prepara, por exemplo, de iniciação e saída de bola, não é isso? Iniciação e saída de bola. Posicionamento de zagueiro, gatilho, para onde sai a bola, tá vendo? Ó? Dá para ver aqui, ó. A gente chama isso aqui de quadrantes, essas linhas que estão delineando aqui são quadrantes. Então, o jogador, nesse momento, na saída de jogo, ele vai ter os quadrantes dele que ele vai ocupar. Isso aqui é apresentado por uma direção e no vestiário ou numa preleção, aí você vai para o treino. Exatamente. E posicionamento com a cabeça do jogador ali na hora de treinar, na prática. Perfeitamente. Aí a gente faz o processo todo de treinamento, né, para implementação do nosso protocolo de jogo. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que não tem aqui. Eu acho que não tem aqui. Bola parada, tem cobrança de falta? Direto pro gol? Por que não se cobra mais falta direto pro gol? Por que não se usa mais isso, Paulo Turra? Você que é treinador e traz aqui, ó, muito do seu trabalho de teoria que você traz aqui pra gente. Isso é um processo que já vem há algum tempo acontecendo não só no futebol brasileiro, no futebol mundial, onde que perante o desgaste que o jogador profissional está tendo, perante os... Desgaste físico, você está dizendo? Desgaste físico e perante o que nós temos de disponibilidade de aparelhos para medir esse desgaste físico. Então, assim, esses jogadores, entre aspas, são impedidos de ficar treinando esses que chamam-se treinos específicos, que são de muitas repetições. Repetição. Fala-se, né, que o Zico treinava por semana 1000 bolas paradas. É isso. Tu acha que hoje um jogador, dentro do que é disponibilizado para ele, tu acha que ele treina 100 bolas paradas?
não treina. Porque o desgaste físico dele é muito grande e também temos que ter um divisor. Na época do Zico, na época do Pelé, na época do Garrincha, na época do Gerson, na época do Rivelino, os jogadores corriam 5 mil. Você correu? Okay? Hoje está em quê? 8, 10? Hoje 8 tu passa vergonha. Hoje está uma média de 10. Já passou de 8 também? Já passou de 8, tranquilamente. Hoje passa vergonha. Se tu tiver um time que marca pressão toda hora lá em cima, 8 mil, o teu zagueiro vai fazer sem fazer força. Porque ele vai ter que correr para frente, vai ter que correr para trás. E esse para trás são 50 metros. E alguma vez o adversário vai vazar. E o zagueiro vai ter que correr. Então, assim, mudou-se muito. E perante tudo que nós temos de disponibilidade, aparelhagem que nós temos, profissionais qualificados, hoje eu, como treinador, eu tenho pouca alternativa. Né? A alternativa não, vai treinar. Eu também tenho um entendimento disso. Porém, Nivaldo, eu tenho uma ideia que já faz algum tempo sobre isso. São treinos específicos, né? São treinos específicos. É específico de cabeceio, é específico de passe, é específico de faltas, é específico de domínio orientado. Esses treinamentos são muito importantes para a evolução do jogador. Principalmente se tratando do jogador brasileiro, que o jogador brasileiro é único. O drible, nós temos que abrir mais opções para que nós possamos fazer com que os nossos jogadores possam ter mais alternativas para ter esses trabalhos. Então, assim, não é fácil, dentro de um calendário que nós temos. Mas um outro debate que eu também trago aqui e eu nesses clubes que eu trabalhei, eu consegui debater com o pessoal e consegui, entre aspas, ter o crédito deles, ou eles acreditarem que jogador tem que descansar de treino, não de jogo. Para recuperação. Então, assim, tem que descansar de treino, não de jogo. Porque tem muito jogador que não descansa do jogo, vai lá e treina mais do que normalmente ele teria que treinar. Então, o calendário. Então, assim, é um debate que nós temos que debater mais. O problema é que no Brasil não se debate, né? O problema é que no Brasil a gente não troca conhecimento. Por exemplo, esse aí que está tudo, esse material meu aí, está tudo em PDF. E eu já enviei para vários amigos meus, colegas meus. E eu tenho que debater. Eu tenho que saber deles o que eles acham disso aí, para que eu possa evoluir nesse processo. Claro. Eu fui ministrar 2 aulas na licença Pro da CBF em fevereiro, distribuí para todos os alunos, os treinadores que lá estavam fazendo a licença, esse PDF aí com os 2 protocolos de trabalho. Nós temos que debater mais futebol no Brasil. Nós não temos que debater para ganhar audiência, nós temos que debater para evoluir. Trabalho sério. Então, assim, são detalhes que tu acabou de conversar aí, que fazem com que o nosso futebol evolua e não fique parado num detalhe que daqui a pouco tu fazer, não precisa fazer todo dia como o Zico fazia, mas tem que fazer. Tem que fazer. Ô Turra, o que chamou sua atenção na Copa de Clubes que a gente viu nos Estados Unidos recentemente? A confirmação de uma ideia minha. Ótimo. A intensidade. Com e sem a bola. De qual equipe você viu, principalmente, que chamou sua atenção, assim, eu não gosto muito de falar o que é o futebol bonito, o que é o futebol eficiente, tá? Mas o que chamou sua atenção de um determinado time, trabalho de tal técnico, você falou, porra, isso aí tá legal, tá bacana, é o que eu tenho trabalhado e tentado implementar aqui no Brasil. O Botafogo, quando ganhou a primeira partida do PSG, foi intenso com e sem a bola. Eu não acredito como treinador
eu falo para os meus jogadores, marcar para frente. Marcar para frente. Marcar para frente é dar um passo para frente, não dar um passo para trás. O Botafogo contra o PSG, ele foi intenso sem a bola. Ele encurtou todo momento que o PSG estava com a bola. Todo portador da bola do PSG estava sempre encurtado por um jogador do Botafogo. Sempre, sempre, sempre. Marcar para frente. E com a bola... Isso é para tomar a bola. Isso é para recuperar. Evitar o ataque do adversário e pegar a bola. E pegar a bola. E a partir daí... E com a bola, o Botafogo foi ainda mais intenso. Porque teve um momento que o PSG estava todo atrás da linha da bola, e é o que eu penso sobre o futebol. Quando o adversário está todo atrás da linha da bola, tu tem que ter a posse. Mas não é aquela posse que tu vai ter a posse aqui, a posse dá um passo para lá, dá um passo para trás, dá um passo para frente, daqui a pouco a bola volta lá com o teu goleiro. Não. É uma posse onde que tu explore as entrelinhas do adversário, que tu coloque jogadores teus entre linhas, e aí a partir que essa bola entrar, o jogador com o domínio orientado tem mais uma linha só. Essa retomada tem que ter velocidade. Tem que ter muita velocidade. Total. E treino. Total. E treino. E no momento que o adversário vai te marcar lá em cima, tu não tem que pensar duas vezes. É bola entre linhas, no teu campo, porque o adversário está te marcando em cima, é bola entre linhas, domínio orientado e bola no espaço. Tu vai ter 50 metros, no mínimo. Tu vai ter 50 metros de campo livre para tu correr. E tu tendo jogadores com essas características, e foi o que o Botafogo fez? Fez. Pronto. Então, assim, hoje, se tu não tiver intensidade, a tua equipe não é competitiva. Tu não compete sem intensidade. Mas você vê que coisa curiosa, né? Eu pergunto para você aqui algo que te encantou nessa Copa de Clubes e você me fala de um time brasileiro. Né? Embora aquele jogo do PSG com um técnico português. Com um técnico português. Português. Mas usando um time brasileiro. Mas se tu pensei que você fosse falar Chelsea, PSG, Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City. Eu sou fã do nosso futebol. Eu só acredito que nós temos que evoluir em alguns aspectos no futebol. O nosso futebol ainda, porque hoje nós não temos os craques que nós tínhamos até pouco tempo atrás. Concordo com você. Por exemplo, em 2002, quando nós fomos campeões, olha quantos craques nós tínhamos. Assim, que faziam a diferença. Ronaldinhos, Rivaldos, os monstros. É muita coisa. Hoje é diferente. E o futebol mudou. Aí vem os apaixonados, os caras que lembram dos icos. Românticos. Beleza, os românticos do futebol, ok, beleza. Mas o futebol mudou. Naquela época, os caras corriam 5 mil, hoje os caras correm 10, 12. E se tu não correr 10, 12, com uma intensidade de 1.500, 2.000 dentro desses 10, 12, tu vira normal. Nós não vamos ter mais, então, o Ronaldinho Gaúcho? Não. Não vamos ter mais? Não. Pode... Eu acredito que nós teremos, porque o nosso país é um continente, né? Uhum. Então, assim, vai... Surge de todos os cantos. De todos os cantos. Então, assim, isso, se a gente conseguir dar mais valores, valorizar mais os nossos jogadores jovens, em detrimento de trazer jogadores estrangeiros de segunda, terceira classe, né? Eu acho que tem que também haver um pensamento aí, uma ideia onde que a gente possa também valorizar mais os jogadores da base, valorizar mais as divisões inferiores, a B, a C, a D, que tem jogadores jovens lá com muito potencial, que faltam ainda condições para eles serem explorados e evoluir, mas eu não acredito que a gente vai ter como nós tínhamos de monte. O Brasil não está revelando? Não. Grandes jogadores por atacado mais? Não revela mais. Isso o problema é da base? Problema da base. Problema da base. Muito problema da base. Nós temos dificuldade em termos ex-jogadores trabalhando na base. Temos que ter mais ex-jogadores trabalhando na base. Com a linguagem do futebol. Nivaldo, eu sou treinador. Tu é narrador, locutor. Eu jamais vou conseguir entender e saber o que tu tem que ter para ser o que tu é hoje. Da essência. Da essência. Então, assim, pode haver a junção. Preparador físico,
preparador físico. Mas tem que ter mais jogador. Tem que ter mais jogador. Ah, não tem? Temos que fomentar isso. E o órgão que tem que fomentar isso é a CBF, através dos seus cursos. Chamar os ex-jogadores para fazerem esses trabalhos, abrir as portas de clubes para ex-jogadores poderem estar na base. Que expectativa você tem com a seleção brasileira para a Copa do Mundo, com o trabalho do Ancelotti? Está otimista, não? Eu estou otimista. Eu sempre fui otimista. Eu era otimista com o Dorival. Eu sou um cara otimista. Se eu não fosse otimista dentro do que nós acabamos de falar da minha história, eu não estaria aqui como treinador, né, e ter sido jogador. Então, eu sou um otimista. Eu acredito que a chegada do Ancelotti, que ele conhece boa parte desses jogadores, porque eles estavam trabalhando na Europa e jogaram uns ao lado dele e outros, a maioria, contra ele. Então, assim, eu acho que ele vai conseguir explorar o máximo desses jogadores. E também, curto e grosso. Ele é um treinador que tem o respeito dos caras lá de fora, né? Porque lá de fora os caras sabem que ele foi multicampeão pelo Real Madrid, que é o maior time do mundo, né? Paulo Turra, me fale... Deixa eu pensar aqui se eu peço 3 jogadores ou mais que não faltariam na sua seleção hoje, seleção brasileira. 3, tá bom para você ou não? Tá bom, tá bom. 3 ou quer mais? Mas jogadores de hoje? Hoje. Paulo Turra, estou anunciando aqui o novo técnico da seleção brasileira. Paulo Turra está assumindo o comando e vai preparar a nossa seleção brasileira para a Copa de 2026. Vamos à convocação do novo técnico Paulo Turra. Quantos jogadores você quer convocar aqui? Vamos lá, assim, que não pode faltar. Não pode, sendo que um deles eu quero que você me dê o direito de eu perguntar. Neymar. Vai ser convocado por você? Vai. Então, Neymar. Tchan, tá aqui. Neymar. Me fale aí mais. Neymar. Me fale mais. Quantos você quiser, de 3 a 5 jogadores, você fala, não pode. Se quiser, escala a seleção inteira. O que eu acredito, assim, eu posso falar quem já está? Quem você quiser. São 3. Paulo Turra, técnico da seleção brasileira. Porque... O seu gosto do futebol do time brasileiro. Eu, como fui um zagueiro, eu sei da dificuldade de marcar um atacante que é bom. Certo. Perfeito. É o fim. Perfeito. Para o zagueiro é aquela coisa. Então, assim, eu não abro mão, não abriria mão, eu sendo treinador da seleção brasileira, Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo. E o Rodrigo? E o Rodrigo, que são 3 jogadores que hoje são, quem sabe, são os mais contestados da nossa seleção. Mas são os jogadores que podem fazer a diferença. Nas suas mãos, convocação certa hoje? Com certeza, com certeza. Chegaria, conversava com eles antes, colocaria o meu plano de jogo para eles, e seriam os 3 caras que iriam fazer a diferença com a essência do futebol brasileiro. Literalmente. 3 jogadores. Perfeito. Eu não posso deixar de perguntar também, seu talento, a sua experiência como zagueiro, convoque para mim, então, 1 ou 2 zagueiros, vai, 2 zagueiros. Hoje, técnico, você conhece o campo inteiro. Mas acredito que ainda mais o posicionamento de 2 zagueiros. Eu acho assim, eu acho que os centrais que nós temos hoje, assim, o que eu sinto falta do central. Aquele central desce o pau. Não, e que seja um líder. Entendi. Entendeu? Que hoje está... não é que está extinto, mas hoje, perante as características dos jogadores que nós temos, tem pouco. Para comando mesmo? Para comando. Se conseguiu ouvir o técnico, ok. Se não conseguir, aqui tem que conversar com vocês. Jogador assim... Falta esse cara. Jogador Dunga, que era 5, um Ricardo Rocha, sabe? Que são jogadores sanguíneos, que cantam o jogo lá de trás, que orientam, que cobram, que os jogadores que ali estão saibam que eles vão cobrar.
Um exemplo. Lúcio. Zagueiro Lúcio, campeão do mundo. 2002. Era o Lúcio e o Anderson Polga? O Lúcio, o Anderson Polga e o... É isso aí. Roque Júnior. E Roque Júnior. Eram 3 zagueiros. Então, assim, jogadores que falam, que orientam, porque tu tá de frente, né? Tu tá de frente. E hoje, no futebol brasileiro, eu não vejo nenhum jogador com essa característica. Tá faltando isso. Tá faltando. Tá faltando bastante. Tá faltando bastante. Ótimo. Tá faltando bastante. Porque... os centrais e o goleiro, mas o goleiro já está um pouquinho mais distante. Os centrais andam com a equipe, para frente e para trás. Cara, eles estão sempre de frente pro jogo. Sempre de frente pro jogo. Então, assim, não perde um lance. Tu tem que falar, tu tem que orientar e tu tem que cobrar. Cobrar, a gente sabe que também hoje a sociedade mudou muito, né? Não é da minha época. Da minha época, eu como capitão, eu bati os canecos, velho. Então, assim, hoje tu tem que ter, mas tu pode cantar o jogo, né? Tu pode narrar o jogo com teus colegas. Pega aqui, encurta aqui, não sai. E tem que ser assim. E tem que ser assim. Paulo Turra, olha, aqui foi só para esquentar, porque nós temos um quadro aqui, esse é para a gente se divertir agora, chamado o Bate-Pronto. Então, o Bate-Pronto agora com Paulo Turra. Vamos lá. Bom, então aqui no nosso Café com Prieto, ao lado da Suprema Bet, recebendo aqui o Paulo Turra, técnico, foi zagueiraço, e agora eu tenho perguntas aqui do Bate-Pronto para você. Deixa eu ver aqui se está complicado ou não. Não, tá fácil. Tá fácil. Assim? Esse aqui é para a gente se divertir agora. Toma uma água. Toma tua água aí. Eu vou falar aqui o nome de alguns jogadores e você vai dizer para mim o que você acha desses jogadores. Mas você só pode dizer se ele é gênio, craque ou bom jogador. Tá bom? Tá. Vamos falar, 3 jogadores. Falar Beckenbauer, gênio, craque ou bom jogador? Você vai responder. Ok. Pelé, gênio, craque ou bom jogador? É nesse tom. Ok. Fechou? Só adianto para você que não tem nem Beckenbauer nem Pelé. O futebol mudou muito, né? Mudou muito. Temos que respeitar isso aí. Claro. Mas vamos lá, vamos brincar. Vai. Então começou? Vamos lá. Gênio, craque ou bom jogador? Vitor Roque. Craque. Yuri Alberto. Craque. Pedro. Craque. Lucas Moura. Craque. Caramba. Tu tá me botando em ramo. Tem que ser mais inteligente que eu. Oscar. Craque. Caio Jorge. Bom jogador. Memphis Depay. Bom jogador. Estevão. Craque. Endrick. Você falou Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, que não pode faltar. Um que lá do lado do Vinícius. Endrick. Bom jogador. Neymar. Dentro do que nós temos hoje. Tem que explicar. Dentro do que nós temos hoje. Gênio. 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 Dentro do que nós temos hoje. Foi o único gênio até agora? Até agora. Foi o primeiro gênio, Neymar? O primeiro gênio. Tá. Gênio é gênio, né? Gênio é gênio. Vinícius Júnior. Craque. Bom, então, Vitor Roque, Yuri Alberto, Pedro, Lucas Moura, Oscar. Então, trouxe um monte de craque aí. Aí você mandou Memphis Depay, bom jogador. Neymar, gênio. Boa. Vamos continuar para a parte final agora. Agora é o duelo. Tá pronto? Tô sempre. Bora, meu capitão. Duelo. Ih, você falou dele agora há pouco. Lúcio ou Juan? Lúcio. Marquinhos ou Thiago Silva? Thiago Silva. O cara, zagueiro, ele não pensa porque, porra, ele sabe tudo. Gustavo Gomes ou Gamarra? Gustavo Gomes.
Paraguai de Paraguai. Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Léo Ortiz. Léo Ortiz. Van Dijk ou Sérgio Ramos? Sérgio Ramos. Paulo Turra. Paulo Turra ou Kleber? Paulo Turra. Aqui, ó. Paulo Turras ou Antônio Carlos Zago? Poxa. Paulo Turra. Paulo Turra ou... Deixa eu ver aqui. Arboleda. Aqui, ó. Não tem ninguém. Quem mais que eu posso pôr aqui? Paulo Turra ou Durval, aquele do Santos. Paulo Turra. Paulo Turra. Ah, pai do céu. Paulo Turra. Trava de alumínio, Parece. Paulo Turra. Paulo Turra não é do seu tempo. Ou Brito. Paulo Turra. Paulo Turra. Não conhecia? Paulo Turra. Show de bola, show de bola. E para encerrar agora, duelo técnicos. Opa. Dorival Júnior ou Fernando Diniz? Dorival Júnior. Rogério Ceni ou Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. Ele é bom, né? É bom. E o Rogério também. O Rogério também. E o Diniz também. O Diniz também. Todos eles são bons. Todos são bons. Não, todos são. É que é duelo. Todos são. Duelo é aquele bang-bang. Todos um vai cair, vai fazer o quê? Feras. É. Mano Menezes ou Tite? Mano Menezes. Mano Menezes. Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Jorge Jesus. Felipe Luiz ou Leonardo Jardim? Felipe Luiz. Felipão ou Vanderlei Luxemburgo? Felipão. Felipão? Felipão. Aê! Eu fiz o duelo dele brincando como zagueiro, poderia fazer técnico também, mas não vou fazer de técnico. Né? Alguma previsão aí de futuro, o que vai rolar, como é que tá? O meu tempo de estudos, hoje eu estou fazendo, nesse tempo todo, né, é importante as pessoas saberem, né, nesse tempo todo aí, o meu protocolo de jogo e não só a minha comissão técnica super alinhada, estou fazendo curso de inglês, estou fazendo curso de espanhol, Opa, aí sim. estou fazendo mentoria para comunicação e estratégia e estou fazendo treinamento de liderança executiva. Preparo total. Estou trabalhando. Não está sentado... Longe disso. Ótimo. Longe ótimo. disso. Aí perfeito. Porque eu acho que, como eu falei, né, como nós estamos conversando aqui, o futebol, e não só, mas vamos falar do meu trabalho, do nosso trabalho, mudou muito, né? Mudou muito. Então hoje tu tem que estar preparadíssimo, mas muito preparado dentro de campo, com esse protocolo de jogo, tudo bem certinho, tudo bem organizado, mas tu tem que também estar preparado fora de campo. E foi isso que nesse tempo que eu estou sem trabalhar, eu otimizei esse tempo, juntamente com a minha comissão técnica. Ótimo. Você está com quantos anos? 51. É tempo de trabalhar, tempo de estudar, futuro gigantesco pela frente. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Maravilha. Paulo Tues, fantástico receber você aqui na nossa cafeteria para bater um papo junto com a Suprema Bet, trazer aqui informações. Eu acho que você deixou aqui mensagens muito importantes, né, de altíssima relevância, né, a entrega na carreira profissional desde o início, como começou, jogador de futebol, técnico, o convite de técnico para ser assistente do Filipão, a importância que isso teve, o quanto agregou na carreira dele como técnico de futebol, esse trabalho seu de projeto, de livro, de preparar o planejamento do seu trabalho muito bem elaborado para apresentar para diretorias, para o próximo clube onde você vai trabalhar, o fato de você estar com curso de inglês, que é mais espanhol também? Inglês, espanhol, isso vai fazer toda diferença no seu futuro como técnico. Parabéns, parabéns. Eu que te agradeço a oportunidade, Nivaldo. Imagina, portas abertas aqui da cafeteria. Como eu te falei, tu narrou meu primeiro gol como jogador do Palmeiras. É verdade, eu não toquei nesse assunto. Semifinal da Copa Mercosul 2000, então assim,
Tu tem um potencial enorme, tu é uma das referências na tua área dentro da televisão brasileira. E eu fico muito feliz. E acima de tudo, eu fico feliz também por estar falando sobre o futebol específico. Sabe? Claro. E é isso, como eu acabei de falar, é isso que nós precisamos mais. Falar de futebol, falar de movimentos que acontecem dentro do futebol, falar de detalhes que acontecem dentro do futebol e mais. O sonho, gente, a gente tem que correr atrás. Não sonhe e fique parado, fique deitado, fique esperando pelo próximo. Tu é que tem que correr atrás. E eu, como tu também, somos exemplo disso. A mensagem está aí. Obrigado, amigo. Sucesso, felicidade. Obrigado. Leva um beijo para Elô Campagnolo, eu sou apaixonado por ela. Tá bom, pode deixar. Bom? Obrigado. Obrigado. Pessoal, é isso. Junto com a Suprema Bet, aqui o nosso Café com Prieto, recebemos hoje o Paulo Turra. Muito obrigado pela sua companhia. Se curtiu, compartilhe aí com seus amigos, deixa o like também. Se não estava inscrito no canal, vem muito mais pela frente. Fique com a gente. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.